Olá, crianças do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos continuar aí a nossa matéria, o nosso conteúdo. E hoje o que eu separei para vocês foi o estudo sobre razão e escala. Bom, vamos lá então começar entendendo o que é uma razão para depois a gente entender o que é uma escala. Razão é uma outra forma de falar divisão ou fração. Então, toda razão é uma divisão e é uma fração. É a mesma coisa. Só que a razão, ela é uma divisão ou uma fração que vai representar proporção. Então, vamos dar um exemplo. Determinada equipe de futebol vence 3 a cada 5 jogos. Se eu quiser fazer uma razão disso, o que eu vou fazer? Não são 3 a cada 5 jogos? Então, 3 sobre 5. Ou 3, 2,5. Percebam que é uma fração ou uma divisão. Mas o importante é que eu estou relacionando as vitórias com a quantidade de jogos que eles ganham. Isso é uma proporção que eu estou fazendo. Eu sei que se eles jogarem 10 jogos, eles vão vencer 6. Então, isso é uma proporção que eu represento através de uma fração ou de uma divisão. A escala, ela é um tipo de razão que vai ser utilizada dentro de mapas. Então, por exemplo, abram no mapa da página 19, que vocês vão perceber no canto inferior esquerdo isso daqui. Eu tenho um espacinho, começa no 0 e vai até o 40 quilômetros. Isso daqui é a escala do meu mapa. É uma das formas de eu representar a escala. O que isso quer dizer? Se vocês pegarem a régua e medirem quanto que eu tenho aqui de espaço, aqui vai dar 1 centímetro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 centímetro que está no mapa... Então aqui, calma aí que eu escrevi errado. Cada 1 centímetro no mapa está correspondendo a 40 quilômetros na realidade. Então, por exemplo, a cidade A está a 5 centímetros da cidade B. Se cada centímetro representa 40 quilômetros, então essas cidades na vida real, na realidade, elas estão a uma distância de 5 vezes 4, 20, 200 quilômetros. Então, a minha escala é a regra que eu estou usando da relação entre a distância que está no mapa e a distância que eu tenho na realidade. Outra forma, que é a forma mais comum de eu representar isso, é essa daqui. Por quê? Aqui eu tenho 2 pontos, 4 milhões. Então, primeiro, aqui esse 1 é o 1 centímetro do mapa, que é justamente esse 1 centímetro aqui. A cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 40 quilômetros na realidade. Ah, mas professor, aqui está 4 milhões. Por um simples motivo. Se o 1 está em centímetro, desse lado eu também tenho que pôr em centímetro. Então, esses 40 quilômetros eu transformei em centímetros. Por isso que ficou 4 milhões. Então, como que eu vou ler quando aparecer isso daqui para mim? A cada 1 centímetro que eu tenho no mapa, está sendo representado 4 milhões de centímetros na realidade. Ou, em outras palavras, está representando 40 quilômetros que eu tenho na realidade. Vamos ver outro exemplo que eu tenho aí no mapa da página 18. Abram lá e olhem outra escala aqui,
Então, o que o meu centímetro está valendo agora? A cada 1 centímetro que eu tenho no mapa, eu tenho uma correspondência de 420 quilômetros na vida real. Então, a cada 1 centímetro que vocês veem aí no mapa, na vida real, essa distância é de 620 quilômetros. Se 1 centímetro é igual a 620 quilômetros, vou fazer aquela outra escala, aquele outro tipo de representar isso. Vou ter que transformar em centímetros. 1 centímetro fica 1, 620 quilômetros fica 62 milhões de centímetros. Então, esta é outra forma de eu ver a minha escala do mapa. Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, eu não lembro como faz para transformar quilômetros em centímetros e centímetros em quilômetros. O que eu faço? Muito simples. Então vamos lá. Vou relembrar vocês da tabelinha que é vista no sexto ano. O que eu tenho? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as unidades de comprimento que eu tenho, do quilômetro ao milímetro. Quando eu quiser transformar, eu vou poder usar essa tabelinha. De que forma? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos usar aqueles 40 quilômetros, por exemplo. Se é 40 quilômetros, significa que o 40 está aqui, ó. A vírgula do 40 está no quilômetros. Ah, mas eu quero transformar para centímetros. A vírgula vai sair do quilômetros e vai vir para os centímetros. E no meio eu completo com 0. Tendo consciência que cada casinha dessas cabe apenas um número. Então, os 40 quilômetros viraram 4 milhões de centímetros. Ah, vamos dar outro exemplo. Vamos! Eu tenho, por exemplo, 20 centímetros. Se são 20 centímetros, a vírgula está aqui nos centímetros. Vou colocar o 20. Ah, mas não pode pôr o 2 aqui? Não, só cabe um número. Então, o 2 tem que ficar aqui, ó, 20 centímetros. Quero transformar em metros. A vírgula sai dos centímetros e vem para o metros. Se eu preciso, eu completo com 0. Então, 20 centímetros é 0,2 metros. Ah, professor, faz mais um? Faço, vamos lá. Agora, eu quero 2 metros. Então, 2 metros. Eu quero transformar em milímetros. A vírgula vem aqui para o milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou completar com 0. 2 metros é a mesma coisa que 2.000 milímetros. Essa é uma tabelinha que vocês podem usar para fazer essa transformação de unidades, que isso vai ajudar bastante vocês. É só vocês decorarem. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Beleza? Bom, que mais? Além disso, eu posso pensar na ampliação e redução de figuras, que é outro conteúdo que está atrelado à escala. E vocês já vão entender por quê. Então, pensa que eu tenho uma figura de 3, que é um quadrado, que o lado dele tem 3 centímetros. Essa é a minha figura original. E aqui eu tenho outros desenhos que eu vou analisar. Bom, eu tô vendo já aqui nesse canto que eu tenho um outro quadrado de lado 3 centímetros. Ou seja, essas duas figuras são iguais. É o que nós chamamos de reprodução.
Então, esse quadrado é uma reprodução da minha figura original. Se eu olhar também, aqui eu tenho um quadradinho menor que o lado é 1 centímetro. Se eu pegar esse quadrado e reduzir, dividir os lados por 3, dá justamente esse. Então, significa que este quadradinho de 1 centímetro é uma redução da minha imagem original. Ou seja, eu estou pegando a minha imagem original e reduzindo, deixando ela menor, mas seguindo as mesmas proporções. Aqui eu tenho um quadrado de 6 centímetros de lado, que é eu pegar esse quadrado e aumentar. Então, essa é uma ampliação. Agora, por outro ponto, eu tenho aqui um retângulo que tem 2 de um lado, 4 do outro. Não é proporcional ao primeiro. Não, deixou até de ser a mesma figura, por mais que seja parecida. Então, nesse caso, eu não tenho nem uma ampliação, nem uma redução, nem uma reprodução. Aqui eu tenho outra figura, que não é semelhante à primeira. Vamos dar outro exemplo. Aqui eu tenho um retângulo original de 7 por 5 centímetros. O que nós temos aqui? Eu tenho outro retângulo de 3,5 por 2,5. E o que eu percebo? Eu percebo que se eu dividir a medida desses daqui por 2, eu chego nesse. Então, a proporção está sendo seguida. Então, eu tenho aqui uma redução da minha original. Ah, e aqui? Aqui, se eu multiplicar os lados por 2, eu chego nesse. 7 vezes 2, 14, 5 vezes 2, 10. Então, esse daqui é uma ampliação. E por que eu falei que tem relação com a escala? Muito simples. Porque aqui eu também posso ter uma escala. Pensem o seguinte: a cada 1 centímetro dessa figura equivale a 2 centímetros da original. Pensem, cada 1 centímetro vale 2 da original. Então, aqui também é uma representação de escala. Uma coisa semelhante aqui embaixo. A cada 1 centímetro dessa figura equivale a meio centímetro da minha original. Mas para não deixar assim com o número decimal, eu multipliquei os dois lados por 2. Então, a cada 2 centímetros dessa figura equivale a 1 centímetro da minha figura original. E o que eu quero que vocês façam para mim, então, para a gente treinar esse conteúdo? Primeiro, eu quero que vocês pesquisem um mapa. Então vão em jornais, em revistas, na internet, aonde vocês preferirem, e pesquisem um mapa. Esse mapa tem que ter uma escala. Então achem um mapa com escala. E vocês vão ter que pegar esse mapa e interpretar a escala, fazer o que eu fiz hoje. Ah, então se tá assim, 2 pontos, 2 milhões. Significa, aí vocês vão ter que escrever, essa escala significa que a cada 1 centímetro no mapa equivale a 2 milhões de centímetros na realidade. Ou, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 20 quilômetros na realidade. Além disso, eu quero que vocês realizem uma ampliação e uma redução de uma figura que está na página 47, que é um relógio. Então, eu vou, na próxima aula, dar algumas instruções melhores sobre essa ampliação e essa redução,
Mas eu quero que vocês abram na página 47 e seguindo essa regrinha que eu dei hoje, dividindo e multiplicando as medidas, vocês desenvolvam uma ampliação e uma redução dessa imagem que é esse relógio. Eu vou dar de tempo para vocês fazerem até o dia 27/11. Vocês vão enviar essa tarefa para o meu e-mail. Todas essas duas tarefas, né, juntas para o meu e-mail, valendo 1 ponto no TI. Tudo bem? Próxima aula eu tiro as dúvidas e dou algumas informações maiores sobre esse trabalho. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!